Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gidalt. Mais uma vez eu venho compartilhar com vocês alguns saberes, algumas reflexões e hoje o nosso foco está na ética do dever, a ética estabelecida pelos imperativos categóricos de Immanuel Kant. Antes de falarmos propriamente do pensamento de Kant, eu quero só lembrar, tá? Não dá para fazer uma retrospectiva da vida de Kant, mas lembrar que Kant viveu no século XVIII. Kant viveu no período do Iluminismo, ok? Lembrar que Kant viu, mesmo no momento em que o ser humano começa a expandir a ciência, expandir seu conhecimento e se libertar das bitolas dos dogmas teológicos da igreja, mas ele viu algumas contradições. Ele enxergou um ser humano que evoluía, começou a evoluir tecnologicamente, mas ainda tinha a escravidão moderna. A escravidão moderna estava diante dos olhos de Kant. E também ele viu o surgimento da sociedade no modelo liberal, a Revolução Industrial e depois a própria Revolução Francesa. Dito isto, vamos falar um pouquinho sobre algumas críticas que Kant faz. Kant, ele não aceita que a religião seja colocada como o fundamento da moral. Por quê? Ora, porque a religião, ele é um homem que da modernidade já, ele começa a questionar as bitolas, né? O cabresto que a religião, por meio dos dogmas, estabeleceu sobre a comunidade científica durante toda a Idade Média. E ele também sabe, porque agora essa nova sociedade no século XVIII já tem relações comerciais com todo mundo, então os intelectuais da época já sabiam que há uma diversidade de manifestações religiosas. Além da Europa, do cristianismo europeu, está todo multifacetado, ok? Por causa da reforma protestante. Além disso, existem outras manifestações religiosas. Como é que eu vou, então, afirmar para uma ética universal o valor de uma única religião? Eu não tenho como fazer isso no mundo moderno. O mundo moderno, ele parte do pressuposto que eu devo me relacionar com pessoas de diferentes credos religiosos. Por isso eu preciso ter esse alcance, essa maturidade. Mas ele também não aceita o fundamento científico, empírico, puro. Assim, a verdade não pode ser capturada simplesmente ou objetivamente pelos 5 sentidos, porque tudo que nós capturamos pelos 5 sentidos, nós interpretamos essas informações. Existe um elemento fenomenológico aí nessa apropriação daquilo que está fora de mim. O que ele quer dizer com isso? É que todas as pessoas, na hora de defender uma tese, seja ela científica ou mesmo do senso comum, ela vai interpretar essa realidade a partir dos seus interesses, a partir da sua subjetividade. O conhecimento precisa, então, ser criticado. Eu preciso criar ferramentas lógicas, racionais, que me deem condição de fazer crítica da verdade do outro, do costume do outro, mas também crítica do meu próprio olhar, crítica do meu próprio costume. Ok? E é desse processo que nascem os imperativos categóricos de Immanuel Kant. Vamos ver quais são? Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como um fim e nunca como meio. Olha que interessante. Aqui o Kant ele já começa a fazer essa crítica da maneira como os seres humanos se relacionavam. Gente, ética tem a ver com o viver em sociedade. Ok? E ele faz essa crítica, ele diz, toda vez que você usa toda atitude, todo costume, que ele parte do pressuposto que o outro ser humano é mero objeto, é mera coisa, essa atitude está incorreta, ela é antiética. Porque o Kant, ele estabelece uma diferença. Eu não posso tratar os seres humanos que possuem uma dignidade intrínseca como os objetos. Eu preciso reconhecer uma dignidade neste ser humano, uma dignidade que lhe é própria, inerente. E cada ser humano tem que tratar o outro a partir dessa mesma dignidade. O segundo imperativo é: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal.
Trocando em miúdos, o que Kant está dizendo é o seguinte: ora, essa atitude, esse costume particular pode ser universalizado? Aquilo que eu desejo para o outro pode ser aplicado também para mim? Pode ser aplicado para outras pessoas, pessoas da minha família, para todas as classes sociais? Eu posso universalizar essa atitude? O outro critério é: age como se a máxima da tua ação se devesse tornar pela tua vontade em lei universal da natureza. O que ele quer dizer é o seguinte: você, além de agir conforme esse padrão de universalidade ética, né? Ele pergunta, você também proclamaria, você também anunciaria para outras pessoas e faria defesa dessa ação como uma ação digna? Como um critério digno, um costume digno de ser seguido? A ética do dever, nesse momento, se revela não somente como aquilo que eu devo fazer, mas também como aquilo que eu devo defender no âmbito político, no âmbito da polis. Eu posso defender essa ação no meio da polis como uma ação digna? Eu posso cobrar que outras pessoas tenham esse mesmo comportamento por ser um comportamento digno? Ora, se essa atitude que eu estou pretendo aqui, ok? Se esse hábito, se esse costume, no particular, não pode ser defendido como uma premissa, como uma conduta universal, e aí não é somente o que eu faço, mas é o que eu falo, o que eu proclamo e o que eu defendo na polis. Se eu não puder fazer essa defesa, então é antiético. Ok? Vamos fazer algum estudo de caso aqui, 2 estudos de caso rapidamente. O primeiro caso que nós vamos estudar aqui com vocês é o caso da escravidão. A escravidão era algo comum na época de Kant. Os europeus, apesar de toda a evolução tecnológica que já começava a ter, revolução industrial, mas eles ainda tinham escravos, ainda tinham nações que lucravam com o tráfico negreiro para as Américas, principalmente. Então, veja, essa questão da escravidão, ela fere diretamente aquele critério que Kant estabelece. Será que eu estou me relacionando com o ser humano como um meio para que eu alcance algo, no caso, o lucro, a riqueza, ou eu estou considerando a dignidade intrínseca desse ser humano? Ele é um fim da minha ação. Imagina Kant falando, defendendo essas ideias na época dele. Com certeza encontrou grandes opositores. O segundo caso que nós vamos ver é o do trabalho infantil, que estava muito presente tanto naquela época, nas fábricas, as crianças eram colocadas para trabalhar, tinha maquinário infantil e elas trabalhavam ali 10, 12 horas por dia. E eu não estou falando da criança rica, falando das crianças pobres, das crianças das famílias pobres. As crianças das famílias ricas ou mais abastadas um pouquinho estavam aonde? Elas estavam na escola, aprendendo, estudando, se capacitando para depois ter uma qualificação profissional melhor. Enquanto que as crianças pobres estavam sendo ali escravizadas, mão de obra análoga à escravidão no pátio das fábricas. Tanto naquela época quanto hoje, que nós temos a mão de obra análoga à escravidão de crianças sendo utilizada em vários locais do nosso país. Existem índices alarmantes da existência, que revelam a existência do trabalho infantil atualmente no Brasil. Aí a minha pergunta é digno isso? Nós podemos universalizar essa ação? O trabalho infantil análogo à escravidão, eu não estou falando de um menor aprendiz que coloca na escola, eu estou falando do trabalho infantil análogo à escravidão que impede a criança. Impede a criança de ter o mesmo acesso à educação, o mesmo preparo que outras crianças. Esse trabalho infantil pode ser universalizado? É ético que as crianças da sua família, de outras famílias que você conhece, sejam submetidas a esse regime de trabalho? Isso é ético? Para Immanuel Kant, isso não é ético. E nós devemos ter um senso crítico muito forte com relação a isso. Lembre-se, para Kant não basta o que eu faço, mas é aquilo que eu defendo como proposta ética para a sociedade. E aí quando eu vejo uma criança dessa, eu não devo me calar. Quando eu vejo uma criança sofrendo, eu não devo me calar. Quando eu vejo alguém sendo escravizado, eu e você não podemos nos calar. É nosso dever também proclamar as boas condutas
para toda a polis, para toda a sociedade. Um abraço.